Bom dia, senhora Milene, bom dia. Bom dia, pega a sua Bíblia aí. Vamos lá, vamos juntas. Vamos iniciar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o jejum. Nós vamos iniciar um jejum juntas. A gente entende, né, que o jejum é uma prática espiritual comum. Estamos iniciando a quaresma. E vamos aproveitar esse tempo para ter um tempo de aperfeiçoamento em Deus, aperfeiçoamento no Senhor, né? Você que já tem aí essa prática, né, com as pessoas, eu queria te perguntar, como que é quando as pessoas, elas chegam para você e falam assim, mas eu queria fazer jejum intermitente, mas eu queria fazer dessa forma, mas eu queria fazer isso, mas eu queria fazer aquilo. As pessoas, elas tendem a achar que o jejum, ele é só uma prática física, né? Mas o jejum é uma prática totalmente espiritual. Totalmente espiritual, né? Então, assim, hoje nós vamos desmistificar isso, vamos falar sobre a leitura da palavra que estamos tendo na comunidade. Tô abrindo aqui o nosso resumo. Quem mais chegou aí? Dá um oi no chat, deixa eu ver quem está com a gente. Bom dia, Lisiara, meu amor, bom dia, tudo bem? A Lisiara está fazendo aí o acompanhamento com o Frei Gilson, né, Lisiara? Conta para nós aí como que está sendo sua experiência. Conta para nós o que você já colocou aí diante de Deus, como que tem sido, tá? Pessoal, quero falar com vocês que a leitura da Bíblia, ela vem para nos colocar, né, num lugar de entender o que Deus quer falar conosco, tá? Então, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês estão acompanhando aí está sendo ótimo, mudei meus hábitos e tem acontecido muitas coisas boas em mim, graças a Deus. O jejum, ele vem para isso, né? O jejum, ele vem para que nós tenhamos esse refinamento de entender que não é sobre nós sacrificarmos para Deus atender os nossos pedidos, não é sobre isso, tá? Só um minuto, gente. Não é sobre isso. É sobre nós estarmos mais sensível à voz do Espírito Santo em nós. Sobre nós estarmos mais sensível à voz do Espírito Santo em nós, tá? E quando a gente pensa sobre isso, né, muitas pessoas falam assim, mas eu fiz um jejum e eu consegui tal coisa e tal. Gente, jejum não é para conseguir nada de Deus, não. O jejum, ele é para nós termos a sensibilidade de ouvirmos mais a voz de Deus. E a voz de Deus a gente ouve através disso aqui, ó, da Bíblia, da palavra. É por isso que eu falo com vocês que eu não faço nada sem que esteja na palavra, nada sem que esteja na Bíblia, né? Então, assim, eu quero, nesse momento, que você esteja aí comigo, pegando a tua Bíblia e abrindo a Bíblia comigo lá em Mateus. A gente vai falar sobre jejum e governo agora, com a finalidade do jejum espiritual visando emagrecimento, mas no meu grupo de desafio, sempre saudável, incentivo o jejum espiritual. Muito legal. A gente vai abrir lá em Mateus 6, 16 e 18. Mateus 6, 16 e 18.
A Bíblia que nós temos usado é a Bíblia versão A Mensagem, por quê? É uma Bíblia que faz com que você entenda o que você está lendo, tá? 6, 16 e 18. Fala assim: quando jejuarem, olha isso. Quando jejuarem, para se concentrarem em Deus, não façam disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar seus 15 minutos de fama, mas isso não os tornará santos. Se você tiver exercitado alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o penteie. Escova os dentes, lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo. Ele o recompensará muito bem, tá? Por que eu trago esse versículo como sendo o primeiro versículo, né? O jejum, ele deve ser feito em secreto. Ninguém é para saber que você está fazendo jejum. O jejum é para alinhar o seu coração. Essa semana, cada semana nós vamos ter um jejum diferente. Não vai ser só na época da Quaresma, vai ser o ano inteiro. E essa semana, para quem aí o café é diferenciado? Quem sente falta do café? Quem sente falta do café, nós vamos tirar o café. Quem não toma café e toma outra coisa no lugar do café, você vai tirar essa outra coisa que você toma no lugar do café. Aí, se eu tomo chá, então você tira o chá. Aí, se eu tomo leite, então você tira o leite, entendeu? E aí, Lise, você pode perguntar, mas eu vou fazer isso, Cícia, ainda fazendo a quaresma que eu já estou fazendo normalmente da igreja do Frei Gilson? Pode fazer, não tem problema nenhum. Por quê? Porque é uma forma de você dizer ao Senhor que você está ali colocando o teu coração em Deus, tá? Então, assim, quando jejuarem para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Quem já viu aquelas pessoas que começam a jejuar ou a fazer quaresma e fala assim, não, porque eu tô na quaresma. Não, porque eu tô jejuando. Não, eu não posso isso porque eu tô fazendo um jejum essa semana. Só fale do seu jejum se houver real necessidade. Se não houver real necessidade, mantém sua boca fechada, porque senão você vai ganhar os louros do jejum aqui na Terra. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Eu tenho certeza que o que você quer é se conectar com Deus. Então, se nós queremos nos conectar com Deus, nós devemos fazer o jejum sem que o outro saiba. Não tem necessidade disso, tá? Meninas, vamos agradecer a Deus por esse momento para nós começarmos a nossa aula, tá? Deus, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos porque tu és um Deus tão bom, que nos traz tudo aquilo que nós precisamos. Espírito Santo, vem fazer parte dessa aula, vem fazer parte desse momento. Espírito Santo, vem nos guiar. Pai, que não seja eu, Senhor, mas que seja tu, Senhor, mostrando para as tuas filhas o que é e o que não é, o que deve e o que não deve. Papai, em nome de Jesus, Deus, eu abençoo a vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar, cada pessoa que está assistindo essa aula, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu consagro agora, Senhor, esse momento. Eu consagro, Senhor, a minha vida a Ti. Eu consagro, Senhor, o meu coração, a minha mente, o meu espírito, Deus. Consagro, Pai, a vida de cada pessoa que está aqui recebendo essa informação, essa palavra, Pai. Senhor, que desça poder do céu, que essas mulheres hoje possam entender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, que elas possam compreender sobre o
que é o jejum e por que fazer o jejum, Pai. Deus, Tu és um Deus tão bom, tão bom, tão bom, Pai, que nos traz esclarecimentos daquilo, Senhor, que nós precisamos aprender, a alinhar, melhorar, Pai. Senhor, que estejamos, Pai, nessa semana mais sensíveis ao Teu Espírito, que essa semana nós estejamos mais perceptíveis ao que Tu vai falar ao nosso coração. Muda, Senhor, tudo aquilo, coloque a mão no seu coração agora. Muda, Deus, tudo aquilo que precisa mudar. Coloca no lugar, Senhor, tudo aquilo que precisa ser colocado no lugar, Pai. Não queremos, Senhor, nada que não vem de Ti. Queremos, Senhor, a Tua bênção, queremos a Tua unção, Pai. Queremos, Senhor, nos ajustar e nos acertarmos, Pai, para que nós possamos acessar a promessa. Deus, nós buscamos a Tua paz, nós buscamos, Senhor, a Tua prosperidade, nós buscamos o Teu amor, Senhor, nós buscamos o Teu perdão, Pai. Senhor, se revela em nós, se revela para nós. Traz, Pai, esse momento, Senhor, como sendo um momento, Pai, que nós vamos ter, Senhor, para estarmos, Pai, juntas, estarmos tirando as nossas dúvidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu possa, Pai, derramar o Teu poder, que Tu possa derramar a Tua unção, Pai. Que Tu possa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos trazer tudo aquilo que nos falta nessa semana, tudo aquilo que te falta, o Senhor vai trazer. Nessa semana, tudo aquilo que você está buscando, que Deus, Ele vai trazer a completude do teu coração. Eu sei que existem coisas que você não consegue compreender, por que elas acontecem desse jeito, mas Deus nos fala que Ele é suficiente. Declare assim, coloque a mão no seu coração e declare: Jesus, Tu és suficiente. Jesus, Tu és suficiente. Vamos pedir perdão agora nesse momento, Senhor. Nós pedimos perdão, Pai, pela dúvida no nosso coração, Senhor. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes, Senhor, que nós duvidamos de quem Tu és. Nós pedimos perdão, Senhor, para nos alinharmos, Pai, para limparmos, Senhor, para sermos canais limpos, Pai. Que cada pessoa, Senhor, que passe pela nossa vida, que essa pessoa não passe desapercebido, Deus. Pai, eu te peço, Senhor, uma bênção especial, Senhor, para as pessoas, Pai, que estão, Senhor, entrando nesse jejum hoje, iniciando essa quaresma, Pai. Oh, Senhor, nós sabemos, Pai, que Tu és um Deus tão bom, Senhor, que Tu não é um Deus punitivo, Pai. Estamos aqui com o coração disposto para Te adorar, para Te engrandecer, para Te amar, Papai. Senhor, nos mostra qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos mostra, Senhor, na nossa vivência do dia a dia, como podemos alinhar o nosso coração com o Teu coração. Nos traz a revelação de quem Tu és. Pai, eu oro, Senhor, para que essas mulheres, Senhor, para que todos que passem aqui nesse vídeo estejam sensíveis à Tua voz. Eu oro, Senhor, para que o nosso coração esteja alinhado com o Teu coração, para que a nossa mente esteja alinhada com a Tua mente, para que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que vem direto de Ti, Senhor, para que os nossos olhos possam ver e que a nossa boca possa proferir bênçãos. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Pai, que Tu possa, Senhor, ser o Deus, Pai, que faz todas as coisas, que realiza todas as coisas, Pai. Eu peço, Senhor, agora que Tu derrame, Senhor, uma bênção especial, Pai, especial em quem vai hoje, em quem está hoje colocando o coração em Ti, quem está hoje colocando diante de Ti a vida, quem está hoje colocando diante de Ti os anseios. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco, Senhor, diante de Ti, Senhor, as nossas dificuldades, que você coloque diante do Senhor agora os Teus anseios, que você coloque diante do Senhor as Tuas dificuldades, que você encaminhe agora essa aula, essa live, esse ao vivo para alguém que está precisando colocar o coração em Deus. Encaminha agora, pega esse link, copia esse link, manda esse link para essa pessoa, porque essa pessoa ela precisa entender sobre jejum espiritual, ela precisa entender sobre o que é o governo do Senhor. A palavra diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A palavra diz que você precisa ter mais alguém caminhando com você. Fala, é bom que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem para que eles não estivessem sozinhos, porque nós não devemos caminhar sozinhos, nós devemos caminhar na certeza daquele que nos amou, na certeza daquele que nos enviou. Deus vai nos mostrar quem Ele é, Deus vai nos mostrar a vida desse mundo, Deus vai fazer nessa semana o melhor para nós, Ele vai nos trazer discernimento nessa semana, Deus, Ele vai nos fazer
fazer entender, ele vai nos conservar essa semana bem alimentada. Apesar do nosso jejum, Deus vai nos fazer estarmos bem alimentadas. Deus vai nos preservar nessa semana. Ele vai nos mostrar o que é que nós precisamos ajustar na nossa vida. Deus vai nos mostrar como ele perdoa, para que nós possamos aprender com ele sobre o perdão. Nesse dia, você vai limpar o seu coração, você vai se colocar diante dele, você vai se derramar na presença do Senhor todas as manhãs, no teu momento de adoração com Deus, só você e Deus ali louvando, só você e Deus colocando nos pés dele qual é a tua necessidade, só você colocando diante do Senhor qual é a tua necessidade. O Senhor pergunta assim: o que queres que eu te faça? Deus, a minha necessidade hoje, Pai, é melhorar o faturamento da minha empresa. Ou então a minha necessidade hoje, Senhor, é que eu tenha mais pacientes. Ou então a minha necessidade hoje, Senhor, é que eu tenha mais clientes. Ou então, Deus, a minha necessidade é que eu me alinhe com meu marido. Deus, a minha necessidade é que eu me alinhe com meu noivo. Deus, a minha necessidade é que eu possa conhecer alguém que tu vai trazer, Senhor, a minha vida. Coloque a sua necessidade diante do Senhor. Deus, a minha necessidade é que a minha saúde seja alinhada. Coloque diante de Deus a tua necessidade. Coloque diante do Senhor aquilo que vem para te derrubar. Coloque diante do Senhor aquilo que você não tem força para lutar sozinho. Você não está aqui nessa terra para lutar sozinho. O Senhor nos deu anjos para jejuar, para guerrearem a nosso respeito, para guerrearem a respeito de quem nós somos. E a palavra diz assim, ó: aos seus anjos dará ordem para guerrear a nosso favor. Qual tem sido a sua guerra? Coloca diante do Senhor a tua guerra, coloca diante do Senhor as tuas necessidades, coloca diante do Senhor aquilo que Ele tem para ti. Ele vai se revelar no momento em que você se colocar para Ele. Tenha certeza de que Ele é um Deus bom. Tenha certeza de que Ele é um Deus amoroso. Tenha certeza de que Ele é um Deus galardoador. Sabe o que significa ser galardoador? Um Deus que é galardoador é um Deus que recompensa. É um Deus que traz aquilo que nós precisamos, no momento que nós precisamos, do jeito que nós precisamos. Então, que esse jejum dessa semana seja um jejum para te colocar alinhada com o Espírito Santo, que seja um jejum para te colocar diante do Senhor, diante daquilo que Ele tem para você, que apesar de você ter os teus planos, que você possa alinhar os teus planos com os planos dele. A palavra fala assim, ó: o jejum, ele deve ser feito em secreto, para alinhar o teu coração, para que você esteja mais sensível, para que você possa ouvir a voz de Deus. E nós ouvimos a voz de Deus cada vez que nós abrimos a Bíblia, cada vez que nós abrimos a palavra. Estamos aí na comunidade com um cronograma de leitura. Senhor, que tu possa, em nome de Jesus, nos fazer cumprir esse cronograma, que nós possamos estar mais perto de ti, que nós possamos estar mais próximas a ti, que nós possamos estar, Senhor, guardadas em quem tu és, Pai. Nós te amamos verdadeiramente. Coloque a mão no seu coração e fala: Pai, eu te amo verdadeiramente. Eu te amo verdadeiramente. Agora eu quero que você abra lá em João 12, 1 e 8. João 12, do 1 ao 8. Lá em João 12, do 1 ao 8, você vai ver uma entrega acontecendo. Gente, João é logo depois de Lucas. João 12. João 12, do 1 ao 8. Que é 10. 11, 12. João 12, do 1 ao 8, fala, sabe sobre o quê? Sobre o nardo derramado. Fala sobre uma entrega verdadeira. 6 dias antes da Páscoa, Jesus entrou em Betânia, onde vivia Lázaro, ressuscitado pouco tempo antes. Lázaro e suas irmãs convidaram Jesus para jantar em casa. Deixa eu contar uma coisa para vocês.
Presta bem atenção. 6 dias antes da Páscoa, Jesus entrou em Betânia, onde vivia Lázaro ressuscitado. Pouco tempo antes, Lázaro e suas irmãs convidaram Jesus para jantar em casa. Sabia que Jesus era amigo íntimo de Lázaro, Maria e Marta? Aí tá aqui, ó, Marta servia. Lázaro era um dos que estavam sentados à mesa com eles. Maria, presta bem atenção. Maria veio com um jarro de óleos aromáticos muito caros. Ungiu e massageou os pés de Jesus. Enxugou com seus cabelos. A fragrância do óleo dos olhos encheu a casa. Presta atenção. Lázaro era um dos que estavam sentados à mesa. Maria veio com um jarro de óleos aromáticos muito caros e ungiu e massageou os pés de Jesus. E depois os enxugou com seus cabelos. A fragrância do óleo encheu a casa. Só que presta atenção, Judas, um dos 12 que estavam prestes a traí-lo, lamentou. Presta atenção. Judas caminhava com Jesus, tomava conta da bolsa do dinheiro de Jesus. Mas olha isso. Por que esse óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres? Seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele. Disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele era o tesoureiro do grupo e costumava se apropriar indevidamente do dinheiro que guardava. Presta atenção. Muitas vezes tem pessoas que andam com você e que vão olhar aquilo que tu está recebendo e vão falar igual Judas falou. Por que que isso está acontecendo com você? Isso daí poderia ser vendido aos pobres, ou isso daí poderia ter outra serventia. Se Deus permitiu que você estivesse sendo ungido com óleo caro, Jesus foi ungido com vaso de alabastro. Esse óleo que Jesus foi ungido é o equivalente a 1 ano de trabalho. Essa mulher, ela comprou um perfume que valia 1 ano do teu trabalho. Pensa assim, pensa no teu salário hoje e multiplica o teu salário hoje por 1 ano. Finge que tu comprou um perfume, que tu pegou todo esse perfume e derramou nos pés de Jesus. Qual era o coração dessa mulher? O que essa mulher, ela estava falando para as pessoas que estavam ali ao redor? Somente aquele momento importava. Somente aquele momento dela com o Senhor importava. E aí, Judas, um dos 12 que estavam prestes a traí-lo, lamentou, porque esse óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres. Muitas vezes vão acontecer de pessoas estarem do teu lado, mas eles não vão aguentar ver você recebendo aquilo que Deus tem para você. Muitas pessoas que vão caminhar com você não vão entender. Não vão entender. E eu quero que você tenha o seu coração muito firme, porque às vezes essa pessoa é a pessoa que está carregando o teu dinheiro. Fala uma coisa comigo. A pessoa que carrega o dinheiro, que está guardando o dinheiro, ela é uma pessoa confiável ou ela é uma pessoa que não é confiável?
A pessoa que normalmente tu confia de carregar o teu dinheiro, ela é uma pessoa que tu confia ou que tu não confia? Às vezes a pessoa que mais está confiando é a que você mais está confiando, é a pessoa que olha para o que tu tem e fala assim, não merece. Porque foi isso que Judas quis dizer. Foi isso que ele quis dizer quando ele fala assim, ó, porque esse óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres. Seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele? Por que será que Judas falou isso? Por que será que Judas estava interessado em conseguir as moedas? Judas era o tesoureiro. Ele era confiável no olhar de Jesus. Mas olha o coração dele. Jesus respondeu? Jesus ficou calado? Não. Jesus falou assim, ó. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz. Ela está antecipando e honrando o dia do meu sepultamento. Os pobres estão a todo tempo com vocês. Quanto a mim, nem sempre terão. Parece duro essa fala de Jesus. Os pobres estão o tempo todo com vocês. O que significa isso, Cícia? Significa que os pobres, ele está querendo dizer, todas as outras pessoas, porque Judas falou assim, né? É um desperdício. É um desperdício derramar esse óleo aí nos teus pés. Aí Judas vai e demonstra que poderia conseguir moedas. Só que naquele momento Jesus fala assim, nem me importa as moedas. Me importa a atitude dela, me importa o que ela está fazendo. Então, para Deus, as suas moedas e nada, ó. Para Deus, as suas moedas e nada é a mesma coisa. Espalhou-se entre os judeus a notícia de que Jesus estava de volta à cidade. Então o povo veio para ver não apenas Jesus, mas também Lázaro, que já havia ressuscitado. Então os principais sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro também, porque muitos dos judeus estavam crendo em Jesus por causa dele. No dia seguinte, uma multidão imensa que havia chegado para a festa soube que Jesus estava entrando em Jerusalém. Eles tiraram ramos de palmeiras e saíram para encontrá-lo, aclamando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome de Deus, sim, o Rei de Israel. Continua. Jesus cavalgava um burrinho, como se lê nas Escrituras. Não temas, filha de Sião. Vejam como chega o seu rei cavalgando no burrinho. Não temas, filha de Sião. Vejam como chega o seu rei cavalgando num burrinho. Será que ele fala assim, cavalgando num burrinho, ele quer falar o que com isso? Por que não é num cavalo branco? Por que não é num camelo bem grande? Quem está chegando aí, dá um oi no chat, que eu quero saber quem está nesse chat. Coloca seu nome aí para eu conversar com você. E eu quero que você coloque aí pedidos de oração, que nós vamos orar hoje por você e pela sua família. Estamos aqui lá em João 12, a partir do verso 1, contando a história de Jesus sendo ungido. A entrega verdadeira, ela nunca vai ser um desperdício. Coloca seu nome no chat para eu saber quem está no chat conosco. A entrega verdadeira, ela nunca vai ser um desperdício. Jesus era amigo íntimo de Judas, Marta e Maria. E eles eram 3 irmãos.
Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, Marta e Maria eram irmãos. Eles eram amigos íntimos. O que Jesus foi fazer na casa deles? 6 dias antes da Páscoa, Jesus entrou em Betânia, onde vivia Lázaro, ressuscitado pouco tempo atrás. Lázaro e suas irmãs convidaram Jesus para jantar. Jesus tinha sido convidado para um jantar. Quantas vezes você convida Jesus para sentar à tua mesa? Quantas vezes você senta na mesa e nem sequer convida o Espírito Santo para estar com você? Quantas vezes, criatura? Convide o Senhor para estar contigo nesses dias de Quaresma. Convide o Senhor a tomar um café da manhã com você. Só que essa semana não tem café, porque o jejum dessa semana é café. Preste atenção. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam sentados à mesa. Mas preste bem atenção. Maria veio com um jarro de óleos. Com um jarro. Óleos aromáticos muito caros. Em outras Bíblias falam que eram óleos que custaram 300 denários. Ungiu e massageou os pés de Jesus e depois enxugou com os cabelos. Fala se isso não é humilhação. Para ela não era. Para ela era um privilégio ela estar ali ungindo os pés de Jesus. Era uma entrega verdadeira. Quando você não tem com o que enxugar e ainda assim você vai lá e enxuga com os seus cabelos, o que isso significa? Uma entrega verdadeira. Uma entrega real. Uma entrega real. Qual tem sido a tua entrega? Qual tem sido a tua entrega diante para o Senhor? Maria pegou um vaso de alabastro, um vaso de óleos caros, que custou só um ano inteiro de trabalho, derramou nos pés de Jesus e enxugou com os próprios cabelos. Olha a entrega dessa mulher. Qual tem sido a sua entrega? Qual vai ser a sua entrega essa semana? O Senhor ontem, eu estava ministrando louvor na igreja, na Impactados, aqui em Alphaville, e o Senhor ontem me trouxe, sabe o quê? Que a costela de Adão foi retirada. Doeu, porque dói tirar uma costela. O Senhor fez ele dormir profundamente e tirou uma costela dele. Uma costela, gente, faz falta. Experimenta ficar sem uma costela. Só que da falta de Adão, Deus entregou para ele aquilo que ele precisava, que era uma mulher. Da falta de Adão, daquilo que faltou em Adão, da sua própria carne, do que foi tirado dele, Deus entregou para ele o que ele precisava, uma mulher. Qual é a costela que tem sido tirado da tua vida, mas que através do que foi tirado, Deus vai trazer o extraordinário? O que hoje, anota aí no teu caderno essencial, o que hoje Deus tem tirado da tua vida, mas que através dessa falta vai vir o extraordinário, vai vir exatamente aquilo que você precisa. Quantas vezes nós choramos por causa de costelas que estão nos sendo tiradas? Só que o Senhor nos convida a olhar adiante. Adão nem teve tempo de ficar olhando para o ferimento, para o machucado, para a cicatriz. Adão não teve tempo para isso. Sabe por quê? Porque ele estava ocupado olhando para aquilo que ele estava recebendo. Tira o teu olhar da falta e coloca o teu olhar naquilo que Deus vai te entregar, naquilo que Deus tem te entregue. Tira o teu olhar da falta hoje.
Tira o teu olhar da costela que está te sendo tirada. Tira o teu olhar do faturamento ruim. Tira o teu olhar da falta de paciente. Tira o teu olhar da falta do relacionamento. E olha para o que o Senhor está te entregando. Mas qual tem sido a sua entrega real e genuína? O que Deus merece que você entregue? Deus não merece. Deus, ele é. Deus não merece. Deus é. E nós, humanos, é que não merecemos. Mas ele já nos entregou todas as promessas. Ele já nos trouxe todas as promessas. Jesus era amigo íntimo de Lázaro, Marta e Maria. Íntimo! Tanto que quando Lázaro morre, elas mandam um recado lá onde Jesus estava. Jesus andava, gente, andava demais. Como? Quem poderia saber aonde Jesus estava? Só quem é amigo íntimo. Só quem é amigo íntimo manda o recado lá onde tu tá. Quando Jesus recebeu o recado, ele falou, eu tenho que ir lá em Lázaro. Só que ele tinha outras coisas para fazer antes. E ele foi. E as amigas dele, íntimas, falaram assim, Jesus podia estar aqui, para o meu irmão não estar morto. Às vezes, você é amigo da pessoa que tem a solução. E essa pessoa não chega na tua hora. Mas tem um motivo pela qual ela não chegou na tua hora. Não vai questionar teu amigo. Não vai questionar por que ele não chegou na hora. Começa a entender a perspectiva espiritual das coisas. Começa a entender o porquê que espiritualmente as coisas acontecem como elas acontecem. A palavra diz assim, há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Eclesiastes 3. Abre comigo lá em Eclesiastes 3. Isso nem estava previsto, mas veio, então tem que falar para vocês. Eclesiastes 3. Eclesiastes, pessoal, foi escrito depois do livro de Provérbios. Eclesiastes foi um livro que o rei Salomão escreveu, já na sua velhice, no seu tempo de maturidade. Então, é um livro de conselhos. Tá? Provérbios é um livro de reflexões e Eclesiastes é um livro de conselhos. Salmo é um livro de oração. Salmo é um livro de oração. Provérbio é um livro de reflexão e Eclesiastes é um livro de conselhos. Então, presta atenção. Nessa vida, tudo tem sua hora. Isso na versão bíblica, a mensagem. Lembra que eu uso a Bíblia, a mensagem, porque é uma Bíblia que você vai ler e você vai entender, tá? Então, é ela que nós utilizamos. Nessa vida, tudo tem a sua hora. Há um tempo certo para tudo. Hora de nascer, hora de morrer. Hora de plantar, hora de colher. Hora de matar e hora de curar. Hora de destruir e hora de construir. Hora de chorar e hora de rir. Hora de lamentar e hora de se alegrar. Hora de fazer amor e hora de se abster. Hora de abraçar e hora de afastar. Hora de ganhar e hora de contar as perdas. Hora de segurar e hora de largar. Hora de arrancar e hora de consertar. Hora de calar e hora de falar. Hora de amar e hora de odiar. Hora de iniciar a guerra e hora de fazer a paz. Quando você pensa que está escrito que tem hora de amar e hora de odiar, você fala assim, nossa, mas como assim hora de odiar? Deus sabe. Foi ele que fez a mim, foi ele que fez a você. Deus sabe. Ó, se essa aula está falando com você, manda esse link aí para quem precisa receber esse conteúdo. Esse conteúdo está esclarecedor. Nós iniciamos falando lá em Mateus 6, do 16 ao 18, falando assim, o jejum ele tem que ser em secreto, para o teu coração ele ser alinhado. O jejum tem que ser em secreto, para o teu coração ser alinhado. Se você contar para as pessoas que você está em jejum,
Você já recebeu o teu galardão? Você já recebeu? Não conte para as pessoas que você está em jejum. Não conte. Não conte. Não conte para as pessoas que você está, às vezes, com fome. Durante a nossa aula essa semana, nós estivemos falando sobre isso. Como que você pode fazer para que você jejue e as pessoas nem fiquem sabendo? Como? Como? Eu quero falar com você o seguinte: toda entrega tua o Senhor vai honrar. Mas se for uma entrega que você já está recebendo os louros aqui na terra, a recompensa aqui na terra, não vai adiantar. Não vai. Porque o que a palavra diz é que lava a tua cara, lava o teu rosto para que ninguém saiba que você está jejuando. Ai, não, porque eu estou jejuando. Ai, não, porque eu estou na quaresma. Jura? Sacrifício em vão. Se eu vou fazer um sacrifício para conseguir tal coisa, em vão também. O jejum, ele é para te sensibilizar a ouvir a voz de Deus, ele não é para fazer com que Deus faça o que você quer, não. O jejum é para você se alinhar. O jejum é para você se alinhar. O jejum é para você ficar mais sensível à voz do Espírito Santo ao teu coração. O jejum é para fazer com que você escute a voz de Deus. Cícia, como é que eu vou escutar a voz de Deus? Leia a palavra. Presta bem atenção no que Deus está falando com você hoje. Da tua maior falta vai vir a tua maior provisão. Da tua maior falta vai vir a tua maior provisão. Do teu momento de dor, do teu momento de escassez, do teu momento de choro, do teu momento de lamento, vai vir aquilo que você acha que precisa, mas vai vir muito melhor. Vai vir muito melhor. Porque o nosso Deus, ele é um Deus Pai. Quem já viu no Instagram aquela menininha com a flor? E Jesus com um ramo de flores atrás dele para entregar para ela. Quem já viu? Quem já viu? É isso. Enquanto você está pedindo uma flor para ele, uma flor, ele tem um ramalhete inteiro para te entregar. Um buquê inteiro para te entregar. Enquanto você está falando com ele de uma falta, enquanto você está falando, enquanto você está segurando, eu estou segurando isso aqui porque é a única coisa que eu tenho, Cício, eu estou segurando. Entrega! Entrega! Qual vai ser sua entrega essa semana? O que é necessário você colocar diante de Deus hoje? Qual vai ser o teu vaso de alabastro? O que você vai derramar nos pés do Senhor? Sabe uma coisa que eu percebo que é muito precioso que nós temos hoje? É o nosso tempo. O tempo é a coisa mais preciosa. Porque nem se você tiver tempo, nem se você tiver dinheiro, você compra o tempo de volta. Nem você tendo todo o dinheiro do mundo, você compra o tempo de volta. Tempo é vida. Gasta tempo com o Senhor. Gasta tempo em fazer os teus devocionais de manhã. Na comunidade, nós estamos juntas, ali fazendo a leitura bíblica, nós estamos ali em Gênesis. Eu vou trazer aqui para vocês.
Quem está conseguindo fazer a leitura bíblica? Quem está conseguindo fazer a leitura bíblica? Hoje são dia 23 e é para vocês estarem lá em Jó do 35 ao 37. Jó do 35 ao 37. Você está conseguindo fazer? Sabe por quê que Jó passou pelo que ele passou? Não foi porque ele estava errado. Pela vontade permissiva de Deus, Jó passou pela dificuldade que passou, para que o coração dele fosse provado e aprovado diante de Deus. Tem muitas coisas que Deus vai permitir você passar para que você seja alinhado com o Senhor. Tem muitas coisas que Deus vai permitir você passar para que você seja aperfeiçoada. Hoje eu quero que você anote: eu vou trocar o que pena que pelo ainda bem que. Começa a fazer essas trocas. Ai, que pena que eu acordei tarde. Ainda bem que eu acordei a tempo. A tempo de resolver que mesmo que eu perdi meu horário, eu vou lá, vou voltar, vou assistir a aula. Ai, que pena que eu perdi essa aula. Não, peraí, que bom que tem a Cícia, que eu vou ligar para ela, vou mandar uma mensagem para ela, vou pedir o link da aula. Então, assim, o que é que eu quero trazer para você? A sua mudança de mentalidade está no poder das suas mãos. A sua mudança de vida está no poder das suas mãos. Qual vai ser a sua entrega? O que diante do Senhor você vai derramar para falar com Ele assim: Senhor, Tu és precioso. Precioso Jesus. Eu vou colocar para vocês essa música, ela chama A Boa Parte. Eu vou colocar para vocês. Por quê? Qual é a boa parte? Qual é a boa parte que você vai escolher? Tudo que Deus quer de nós é que nós vivamos essa vida entregando a boa parte, vivendo a boa parte com Ele. Vivendo a boa parte. Cícia, o que é viver a boa parte? Viver a boa parte é quando Jesus está na casa, fica ali nos pés dele. Derrama o teu tempo. Derrama ali sobre os pés dele a tua melhor oração. A tua melhor adoração. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós fomos feitos para engrandecê-lo. Nós fomos feitos para que ele fosse adorado, mas para que nós nos relacionássemos com ele. Ele se importa com o que eu e com o que você pensa. Ele se importa. Ele se importa. Qual vai ser o teu tempo de entrega? Qual vai ser o teu momento com o Senhor? Para tudo aquilo que nos falta, o Senhor nos completa. Para tudo aquilo que falta em nós, o Senhor, através do fruto do Espírito, Ele nos completa. Quando nós trazemos Jesus para dentro do nosso coração, nós temos acesso a tudo que tem nele. Coloca a mão no seu coração aí junto comigo agora. Fala assim: Senhor Jesus, eu te convido agora a entrar no meu coração. Pai, faz o que tem que fazer. Organiza o que tem que organizar, Pai. E hoje eu quero acessar o fruto do teu Espírito. Que as 9 habilidades do fruto do teu Espírito estejam sobre a minha vida, completando tudo aquilo que me falta. Domínio próprio, bondade, benignidade.
tudo aquilo que me falta, Senhor, completa em mim. Amor. Amor. Quantas vezes você olha para o outro através daquilo que ele tem como defeito? Quantas vezes a tua mente, a tua visão está virada para aquilo que é defeituoso? Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Qual vai ser a tua entrega? Qual vai ser a tua entrega essa semana? O que está faltando você fazer para que você viva o extraordinário de Deus? O que está faltando? Olha, hoje, dia 23, é para nós estarmos lá em Jó, do 35 ao 37, a leitura de hoje. Se você está aí fazendo a leitura bíblica em ordem cronológica e você não está conseguindo acompanhar, coloca um áudio no YouTube para você poder acompanhar a leitura bíblica, tá? Eu vou reforçar o calendário de leitura desse mês. Vou colocar aqui na descrição do vídeo. Se Deus falou com você hoje, vem fazer parte da nossa comunidade também. Esse vídeo, ele é um vídeo que é privado. Eu vou disponibilizar o link para algumas pessoas, mas você que está aqui comigo, que recebeu o link, você pode compartilhar esse link com alguém. Ele não está público no YouTube. Ele é um vídeo particular nosso, tá? E esse vídeo particular nosso, você pode compartilhar com aquela sua amiga, com o seu amigo, que precisam receber algo do céu. Que às vezes a costela foi tirada e está sentindo a dor da costela, mas não está enxergando o sobrenatural do que Deus vai trazer. Deus, ele não deve nada para ninguém. O altar não deve nada para ninguém. Qual vai ser a tua entrega? Se você tiver algum pedido de oração, coloca aqui embaixo hoje o teu pedido de oração que nós vamos orar agora, tá? Qual vai ser a tua entrega? Presta atenção, uma última coisa que o Senhor me trouxe aqui agora, ó. Tá lá em Josué 24. Josué 24, do 11 ao 13. Por isso, dediquem-se de corpo e alma a isto. Amem ao Eterno seu Deus. Porque se vocês se desviarem e começarem a se juntar com as nações que permanecem entre vocês, casando-se e fazendo negócio com elas, tenho certeza de que o Eterno não as expulsará daqui. E elas só causarão problemas a vocês. Serão como chicotadas nas costas e areia nos olhos de vocês. Por isso, vocês mesmos devem expulsá-las desta boa terra concedida pelo Eterno. O que você precisa expulsar da tua vida? O que hoje você precisa retirar da tua vida? Olha o que ela fala aqui, ó. Vocês mesmos devem expulsá-las desta terra. Por que às vezes tu não tem coragem de fazer aquilo que Deus está te falando? Vocês mesmos devem expulsá-las desta boa terra concedida para o Eterno. Quem você está precisando tirar que você ainda não tirou? O que você está precisando tirar que você ainda não tirou? Não fique esperando Deus fazer uma coisa que é responsabilidade tua. Tá bom? Vamos orar, agradecer esse momento. Se tiver alguma dúvida, pessoal, por favor, coloquem aí no chat. Se tiver algum pedido de oração, coloque no chat também, tá? Vamos começar a nossa semana com o jejum de café. Essa semana vai ser o jejum de café. Estamos iniciando a nossa quaresma. A quaresma começou oficialmente na quarta-feira passada, mas nós estamos iniciando hoje, tá?
Vamos retirar o café. Quem não toma café, retira alguma coisa que você toma no café da manhã. O que você toma normalmente, se é chá, se é suco, se é leite, tá? E vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa semana que está iniciando. Te agradecemos, Senhor, porque temos, Pai, entregas a te fazer. Pai, eu te peço, Senhor, uma bênção especial, Deus, para quem está aqui. Uma bênção especial, Pai, para quem se prontificou a estar nesse período, nesse horário, Senhor, da manhã, ouvindo a tua palavra, Pai. Senhor, alinha a nossa mente com a tua mente. Alinha o nosso coração com o teu coração, alinha os nossos olhos com os teus olhos, a nossa boca com a tua boca, Pai. Senhor, que nós possamos estar nos ambientes certos, caminhando com as pessoas certas. E todas aquelas pessoas que vêm para nos derrubar, que vêm para nos desanimar, que vêm para fazer com que nós desistamos daquilo que tu colocou no nosso coração, Pai. Que venha cair por terra em nome de Jesus. Declare junto comigo. Eu declaro que no poder e na autoridade do nome de Jesus eu vou viver a melhor semana da minha vida. Eu declaro que vai ser uma semana surpreendente. Eu declaro que essa semana o Senhor vai me surpreender em milagres. Ele vai suprir toda a minha falta essa semana. Eu declaro que da minha maior falta vai nascer o meu milagre. Eu declaro que da minha falta vai nascer o extraordinário. Eu declaro que daquilo que eu sinto mais falta, o Senhor vai trazer o que é que eu realmente preciso e mereço. Eu declaro nesta manhã que essa semana é uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana onde eu vou começar e vou terminar todas as coisas que me propus, uma semana de fechamento de negócios, uma semana de comunhão com os meus irmãos, uma semana de bons relacionamentos, uma semana de pessoas que nos amam caminhando junto conosco. Pai, eu oro intencionalmente para que todos os Judas tenham caráter revelados, para que todos os traidores que têm caminhado conosco tenham caráter revelado. Eu oro para que nesta manhã, a partir de agora, só caminhe junto conosco quem faz sentido para o nosso propósito aqui nessa terra. Quem não faz sentido, Senhor, tira da nossa vida, Pai. Revela o coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te entrego essa semana, eu te consagro essa semana, eu te consagro, Senhor, a minha vida. Consagre a sua vida ao Senhor agora. Eu consagro a minha família, eu consagro os meus filhos, eu consagro o meu marido, eu consagro a minha casa, eu consagro a minha empresa a ti, Senhor, eu coloco nos teus pés, Pai. Me comprometo a estar contigo, Senhor. Me comprometo a entregar o meu melhor, que é o meu tempo. Me comprometo a desenvolver contigo, Senhor, um nível de intimidade que eu vou te sentir no profundo do meu espírito. No poder e na autoridade do nome de Jesus, declare junto comigo, esta semana é a semana que eu vou ser surpreendida com milagres. Esta semana é a semana que eu vou viver o extraordinário de Deus. Essa semana é a semana que eu vou ser surpreendida financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. O Senhor, ele nos supre de tudo. Ele não é só espiritual. Ele é mais real do que qualquer coisa que você consiga segurar nas tuas mãos. Essa semana viveremos o sobrenatural de Deus. Essa semana provaremos das mais ricas bênçãos, da abundância do eterno. Essa semana as nossas emoções serão alinhadas. Ainda essa semana viveremos o extraordinário e saberemos somente o Senhor poderia ter feito isso. No poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém.